O Superior Tribunal de Justiça determinou que o prazo de prescrição em casos de acidentes aéreos é de 5 anos. Ao vivo, o repórter Marcos Roberto tem mais informações. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Esse entendimento foi durante o julgamento de um recurso da TAM contra a decisão da Justiça Paulista que beneficiou uma moradora do bairro de Jabaquara, em São Paulo, onde caiu o Fokker 100 da TAM em 1996. A moradora entrou com a ação na Justiça em 2003, 7 anos depois do acidente. Ela relatou que presenciou a tragédia causada pela queda do avião. Destacou que ficou psicologicamente abalada ao ver os corpos carbonizados espalhados pela rua onde mora. O Fokker 100 da TAM saiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro. Logo após a decolagem, houve um problema no reversor, mecanismo que abre para frear o avião na hora do pouso. Isso fez com que a aeronave perdesse altitude. Em seguida, bateu em um prédio e destruiu pelo menos 8 casas. Explodiu 24 segundos depois de levantar voo, a 2 quilômetros de distância do aeroporto. As ruas foram tomadas por chamas. O acidente resultou em 99 mortos. Em primeiro grau, o juiz aplicou a prescrição de 2 anos, como estabelece o Código Brasileiro de Aeronáutica. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o direito à indenização com base no Código Civil, que prevê prazo de 20 anos, mas a companhia aérea recorreu ao STJ. Para os ministros da segunda sessão, o que mais se ajusta ao caso é o Código de Defesa do Consumidor, que estipula 5 anos como tempo limite para pedir indenização. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o professor de Direito, o advogado Frederico Viegas. Boa tarde, professor. Neste caso, quando não há uma lei específica, é comum usar uma regra que mais se ajuste aí à ordem constitucional? Bem, no caso, Marcos, que ocorreu foi a existência de várias normas, tá, que poderiam ser aplicadas, e o tribunal viu qual seria a que melhor se ajustava à Constituição. E o tribunal entendeu que deveria se prestigiar o Código de Defesa do Consumidor por tratar, tá, de uma relação, mesmo que seja por ricochete, de uma relação de consumo, que seria privilegiada em relação ao serviço. Então, por isso, se aplicou a regra do CDC, tá? E se afastou o Código Aeronáutico, se afastou o Código Civil, tá? E então houve por bem fazer essa prescrição, tá? E afastar também, no caso, a indenização. Neste caso, existe conflito entre as leis? É possível afirmar que existe um conflito entre as leis do Código Brasileiro de Aviação, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, ou eles se complementam ou interagem? Eu acho que há uma interação, agora você tem que ver no caso concreto o que melhor se adequa àquela situação concreta, e eu acho que o tribunal agiu bem ao entender que se prestigia a relação de consumo, se prestigia a pessoa humana, tá, em oposição a outras características que estão ou na Lei Civil Geral ou no Código Especial, que seria o Código Aeronáutico, que aí estaria falando sobre serviço de transporte aeronáutico, e acho que a decisão foi acertada. Agora, professor, esse processo de indenização de vítimas de acidentes de avião, eles costumam correr rapidamente ou são lentos no Brasil ainda? Normalmente são processos lentos. Não há que se falar que é um processo indenizatório onde você tem que ver o elemento culpa na responsabilidade civil, tá? Que eles sejam processos rápidos, porque eles dependem de você investigar a causa, você tem que ver, tem um sistema probatório muito importante, ainda mais no acidente aeronáutico, que as provas são muito técnicas, tá? Então eles tendem a durar bastante tempo. Muito obrigado, professor Frederico Viegas. Letícia. Obrigada, Marcos.